Estamos aqui em mais uma live antes do nosso encontro brasileiro de Pilates em Campinas, evento da Vol Pilates, mais um show de evento aí, estamos na expectativa, preparando com todo carinho um evento muito legal e muito show para vocês. Tenho certeza que todos os profissionais estão se engajando para fazer um evento muito bacana para quem está presente. Boa noite a todo mundo que está entrando na sala. Eu vou pedir para vocês irem compartilhando essa live. Nós vamos falar sobre pubalgia em jogadores de futebol, tá? Quem nunca tratou um jogador de futebol vai tratar um dia. E é preciso que vocês saibam como tratar. Boa noite, Sil. Beijo grande para você, Thay, minha querida. Muito obrigada pela presença. Galera, compartilhando, colocando like. Boa noite, Vila Velha, Espírito Santo. Dr. Máximo Lombardosi, que prazer tê-lo na minha sala. Boa noite, Catinha. Beijo grande para você, minha querida, que sempre curte minhas postagens. Boa noite, Marcilene. Boa noite para todos que estão entrando. Vão compartilhando. Eu peço para vocês, compartilhem. Bom, tenho alguns agradecimentos a fazer. Boa noite, Wallace. Boa noite, Vanderleia. Boa noite, todo mundo. Anabela, querida, lá de Portugal. Que prazer estar aí em Portugal com você. Tô aqui diretamente do Polo Norte, em São Paulo, né? Com 9 graus, acredito eu, né? Diretamente do Polo Norte para fazer essa live. Tomando doses cavalares de vitamina C, limão espremido direto na veia, para ver se essa voz não vai embora. Boa noite, Pernambuco, que delícia, Maria. Boa noite, Gleice, Dalva, minha querida Dalva, que também está sempre compartilhando, sempre curtindo meus posts. Muito obrigada. Galera, já compartilharam a live? Bora compartilhar. Precisamos de bastante conhecimento para tratar de pubalgia, tá bom? Tem alguns agradecimentos a fazer. Abner, boa noite. Quero agradecer. Um dos agradecimentos é o Abner, meu parceiro de Brasília. Quero agradecer Brasília, gente. Semana que vem estarei em Brasília ministrando o curso de Biomecânica do Pilates. Turma lotada. Muito obrigada, Capital Federal. Muito obrigada, gente boa de Brasília. Daqui a pouco eu tô chegando. Rio de Janeiro eu tô chegando também. Em agosto tem o curso de Biomecânica do Pilates. São 2 da manhã em Portugal. Anabela, muito obrigada pela presença, viu? Boa noite, Daiane. Bora compartilhar, galera. Bora compartilhar que eu não tô vendo o número crescendo na sala. Precisamos aumentar esse número na sala. Bora lá. Seguindo. Novidade para vocês, bastante novidade. Para quem aí está esperando o curso de avaliação e de cadeias musculares? Boa noite, Maís. Quem aí está esperando? Boa noite, Karina. Quem aí está esperando o curso de cadeias musculares e avaliação postural? Karina está esperando? Tá pronto, Karina. Ele tá pronto, ele sai em agosto, galera. Em agosto começam o nosso trabalho de divulgação e venda desse curso. Enfim, transmitindo mais conhecimento para vocês num preço acessível online para que todos tenham conhecimento das cadeias musculares. Tranquilo? Então, assim, em agosto, curso de cadeias musculares online e avaliação postural. Tá ficando show! Débora, boa noite. Dalvinha, obrigada. Kátia também. Então, bora lá. Vamos falar um pouco sobre a pubalgia, né? Se a gente pesquisar, tá? Em toda a literatura e fizer uma revisão bibliográfica e uma revisão em pesquisa científica, o que nós vamos encontrar como a terminologia de pubalgia, tá? Que é a dor no pubis, né? De uma forma bem simplista, é a dor no pubis e é causada, Déborazinha, saudade de você, saudade do Rio de Janeiro, minha querida. Mês que vem tá aí no Rio, hein? Bom, tô indo pro Rio, Andréia, tô indo pro Rio.
Então, gente, mais um filhote, tá? Tem um livro também que tá ficando pronto. Tem muita novidade chegando por aí. Então, bora lá. A pubalgia, né? A pubalgia, ela é descrita em todas as pesquisas quase com unanimidade por sendo uma disfunção do sistema reto-adutor. Ou seja, fraqueza dos retos abdominais, mais excesso de força dos adutores, tá? 10% dos jogadores de futebol amadores e profissionais, aí a gente está falando de um número muito grande se a gente pensar em jogadores de futebol, né? A gente tem a amostragem é muito grande, a gente tem muito jogador de futebol. Então 10% é uma população muito grande. Quem nunca tratou um atleta de jogador de futebol, profissional ou amador, um dia vai tratar. Então é importante que vocês saibam. 40% das pubalgias estão ligadas a essa disfunção do sistema adutor, reto-adutor que eu acabei de citar. Fraqueza abdominal e associada ao excesso de força de adutores. 40% está ligada às hérnias esportivas. E 20% está ligada às disfunções do sistema uroginecológico, tá bom? Aqui nessa live, a gente vai falar somente sobre as questões mecânicas do sistema reto-adutor. Eu quero que vocês pensem comigo, neste momento, tá? Todos os clubes dos mais famosos do mundo, tá? Falam e fazem um trabalho muito forte de core em seus atletas, certo? Até porque é um esporte de muito contato físico, né? Muitas mudanças de direção, né? Nós corremos e freamos em várias direções a todo momento, tá? E, além disso, chutes repetitivos, ok? Chutes repetitivos é igual a mexer a sínfise púbica, tranquilo? Quando a gente faz um movimento de flexão de tronco, de quadril, a flexão do quadril é exigida. Então eu pergunto para vocês, eu volto a perguntar, será mesmo que esses jogadores de futebol têm fraqueza de reto abdominal, gente? Vamos pensar um pouco, mecanicamente, tá? Não sou eu que estou dizendo, é a biomecânica que está perguntando para vocês. Será que esses jogadores de futebol têm fraqueza dos retos abdominais? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Se a gente olhar os corpos dos nossos atletas de jogadores de futebol, nós veremos que eles fazem um trabalho enfático de core. Por quê? Porque eles necessitam de estabilização, é um esporte de contato, conforme eu falei, certo? Se eles não tiverem um trabalho de core eficiente, o que vai acontecer? Eles não vão conseguir dividir uma bola. Imagina um zagueiro que não tem uma estabilização de tronco boa. Então, o reto, tá? É forte, não é fraco nos jogadores de futebol. E o que a gente encontra na maioria das pesquisas é que a pubalgia é uma disfunção da fraqueza do reto do abdômen e associada à força excessiva dos músculos adutores. Tranquilo? A gente já chegou a essa conclusão de que os atletas de futebol têm músculos abdominais fortes, certo? A partir daí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o alongamento excessivo, tá? As aberturas e as flexões de quadril excessiva são os principais agentes causadores da pubalgia, por que os bailarinos não são afetados tanto pela pubalgia? Tá? Nós temos jogadores de futebol, tenistas, nós temos jogadores de futebol, tenistas, esgrimistas,
temos golfistas, tá? Que desenvolvem pubalgia, mas bailarinos não. Olha que coisa interessante, né? E eles levam a sínfise púbica também ao excesso de abertura o tempo todo. Por que será que eles não têm pubalgia, tá? Só falando uma questão que eu esqueci de citar para vocês anteriormente. A pubalgia, ela é uma dor que pode se apresentar na região baixa do abdômen, tá bom? Ela pode se apresentar nos adutores, ela pode se apresentar, inclusive na bolsa escrotal, ou no caso das mulheres, irradiado para a vagina, dificultando inclusive a atividade sexual. Sim, Cláudia, correr, chutar, mexe diretamente com o pubis, porque a gente está o tempo todo oscilando entre anterioridade e posterioridade, cadeia de flexão e cadeia de extensão, tá? Então, a sínfise púbica, que é responsável por manter essa continuidade, está sempre, né? E além do impacto, com certeza, tá bom? Então, os bailarinos não desenvolvem pubalgia e também levam a esse excesso de trabalho da sínfise, de tensão da sínfise. Bom, a gente já chegou, vamos voltar a falar do sistema reto adutor, certo? E o sistema reto adutor, a gente já chegou à conclusão de que é forte nos atletas de futebol, certo? O que acontece, além de tudo, com a biomecânica do futebol? Eles trabalham o tempo todo em semiflexão de joelho. Para quê? Para abaixar o seu centro gravitacional, também devido ao movimento repetitivo, tá, Kátia? Eles começam na prática do esporte muito cedo, né? E muito chute, vai mexer com a sínfise, obviamente, tá? Boa, bem lembrado. E eles trabalham o tempo todo em flexão, né? Vocês já viram um jogador de futebol à frente de uma jogada em pé, estendido, alongado, com o seu tronco alongado, esperando tomar um drible? Não. Eles estão com os joelhos semiflexionados, eles estão com o quadril fechado, com o aumento do ângulo de flexão do quadril, para quê? Para abaixar o seu centro gravitacional e ficarem mais estáveis ainda. Tranquilo? Esse trabalho que eles fazem o tempo todo, enquanto eles estão jogando, leva a um excesso de força de isquios tibiais, ok? De isquios tibiais. Sim, Amanda, por serem mais alongados, a gente vai chegar lá. Esse excesso de semiflexão do trabalho dos jogadores de futebol vai levar a um ganho de força, inclusive de massa muscular, de isquios tibiais em excentricidade, certo? Então, quando nós começamos a avaliar um jogador que começa a ter muita distensão de isquios tibiais, que normalmente ocorre quando o jogador de futebol está correndo em direção à bola, chutou, ok? No momento da freada da corrida, o que vai acontecer? A ação excêntrica dos isquios, que vão estar muito fortes, muito potentes, porém muito curtos, ok? Porque eles estão sempre em semiflexão, tranquilo? Então, quando nós já começamos a observar que, e muita lesão de joelho, a gente vai falar, tá, Valéria? Então, quando a gente começa a observar que o jogador de futebol começou a ter distensões repetidas de isquios e de adutores, a gente já começa a ficar esperto que alguma coisa mecânica, tem alguma alteração mecânica nesse pubis, tá? O que os isquios tibiais vão fazer quando o joelho está em semiflexão? Os ligamentos estarão em relaxamento, na posição de semiflexão de joelho, tá? Então, o bíceps e o semi-semi serão os grandes ligamentos ativos desse joelho, para que as lesões não aconteçam com muita facilidade.
para que não tenhamos valgismos, varismos e principalmente para estabilização desse joelho, tá? O semi-semi e o bíceps vão trabalhar, imagine aqui o joelho, por aqui vem o semi-semi, por aqui vem o bíceps, ok? Eles vão trabalhar como duas rédeas, segundo o Leopoldo Busquet, de um cavalo, regulando essa tensão, estabilizando esse joelho. Então, é mais um trabalho de sobrecarga para os isquios, ok? Então, os isquios estão sempre em semiflexão, ganhando força excêntrica, além de controlando ativamente a coaptação do joelho, para evitar possíveis lesões, certo? A partir daí, nós falamos que os isquios tibiais, eles têm são fortes, potentes, né? Porque eles ganharam força em excentricidade, porém eles são curtos demais. Infelizmente, os grandes clubes de futebol ainda têm uma certa deficiência nos alongamentos, né? Por exemplo, se a gente falar, alguém aqui, todo mundo que está nessa live já viu uma partida de futebol. Vocês já viram um alongamento que eles fazem antes de começar o jogo? Alongamentos completamente errados, mecanicamente, tá? E ali a gente já começa a ver que existe um problema quanto à sua relação de comprimento muscular. Não, é bizarro, exatamente, é bizarro o alongamento que eles fazem. E é inacreditável, atletas de seleção a gente vê fazendo isso, não são atletas amadores, né? Eles não alongam absolutamente nada, como está dizendo a Cláudia, simplesmente um põe o pé no ombro do outro, mas está o joelho completamente fletido, o tronco completamente deslocado para o lado. Enfim, é um show de horror, dá até medo de assistir, tá? Então, galera, o que vai acontecer? Eu quero citar uma pesquisa bem importante para vocês. Leopoldo Busquet teve a oportunidade de fazer um estudo mecânico nos jogadores de futebol franceses, antes da pubalgia aparecer. Então, o que ele fez? E também eles trabalham com alongamento balístico ainda, infelizmente, né, Valéria? Então, assim, o que Leopoldo Busquet fez? Leopoldo Busquet pegou todas os arquivos fotográficos do jornal L'Équipe da França, tá? E começou a observar as fotos dos jogadores de futebol ao longo dos anos que desenvolveram pubalgia depois. E os resultados são mais, assim, expressivos e bacanas da gente observar, tá? Então eu vou mostrar algumas fotos para vocês, tá? Vocês estão vendo bem isso? Isso é um padrão de chute normal. Boa noite, Thaís. Então, nós temos uma boa flexibilização do quadril. Boa noite, Adriana Codebella. Prazer tê-la na sala, minha querida. Então, nós temos uma boa flexibilidade do quadril, num chute cruzado, ativando as cadeias cruzadas do membro inferior, dissociando a cintura para o lado oposto, ativando as cadeias cruzadas do lado oposto do tronco. Vocês conseguiram ver bacana isso? Isso é um padrão de chute. Boa noite, Idri. Então, assim, isso é um padrão de chute normal, ok? É o que a gente espera de um jogador de futebol no momento do chute. Se ele tiver esse padrão de chute, está tudo ok com ele. Perna de apoio em extensão, ok? E bastante potência no chute. Aumentada pelo trabalho das cadeias musculares do tronco e com a potência dos membros inferiores. Certo? Padrão normal. Jornal L'Équipe, pesquisa feita por Dr. Leopoldo Busquet. Tranquilo? O que vai acontecer a partir daí? Né? Codebella estava falando de bailarinos a questão de alguns minutos atrás, né? Porque os bailarinos não desenvolvem a pubalgia.
A gente falou do encurtamento dos isquiotibiais. Alongamento balístico, Patrícia, é o alongamento que a gente vai e fica chacoalhando. Vou alongar aqui, ok? E fico aqui, ó. Isso é um alongamento balístico, a gente não usa mais, ok? Sim, Laura, existem clubes de futebol. O trabalho de reabilitação de São Paulo, do Santos, tá? E de alguns clubes já tem se atentado para isso, tá? E tem bons trabalhos de reabilitação e fazem pilates, inclusive, tá? Bom, o Usain Bolt faz pilates, né? O Usain Bolt faz pilates, para vocês terem uma ideia. Michele, estarei sim no encontro em Campinas. Sexta-feira é meu primeiro workshop. Então, a partir daí, nós falamos de isquiotibiais muito curtos, certo? Que vão acabar a longo tempo comprometendo a flexibilidade desse quadril, a capacidade de flexão do quadril, tá? Então, é o seguinte, segundo o Capandi, né? Para uma boa articulação do quadril, para um bom funcionamento do quadril, a flexibilidade da flexão do quadril tem que ser boa, ok? Senão, nós começamos a ter comprometimentos. Como nós sabemos já, jogadores de futebol têm o quê? Encurtamento de isquiotibiais. Pelo excesso de trabalho excêntrico e também por trabalharem sempre em semiflexão, otimizando o trabalho de estabilização do joelho, conforme a gente falou. Tranquilo? Logo, o que vai acontecer? Se vocês estão gostando, galera, vai compartilhando, tá bom? Compartilha aí essa live e vamos bombar aqui. Primeira compensação de um atleta reconhecida, beijo Marisa, reconhecida e identificada pelo Leopold Busquet através de sua pesquisa, tá? Essa foto vocês estão conseguindo ver bem? Esse jogador aqui, ele já tem um comprometimento na sua flexibilidade do quadril, percebam? O chute dele é mais baixo, ele não consegue levar o seu quadril em flexão. Primeira compensação que nós vamos ver no jogador de futebol. Ainda tem as cadeias cruzadas ativadas do tronco, certo? Porém, o chute é mais baixo, ok? A gente, na verdade, não se usa mais alongamento. Quem foi que me perguntou? Carlos, alongamento é um tema bem polêmico pra gente falar aqui. Não se usa mais alongamento, né? O alongamento, a gente sabe, quebra muitas fibras musculares, o que vai gerar um processo inflamatório importante na musculatura, tá? E tudo que se ganhou de comprimento, que se quebrou de fibras, depois, no processo interno de cicatrização, vai gerar uma retração interna e o atleta vai perder esse alongamento. Tô falando de alongamentos estáticos, tá bom? Não tô falando dos nossos alongamentos dinâmicos do Pilates. Tranquilo? Então, o que acontece? Com relação à perda de potência, não se faz antes do esporte. Por quê? Você vai aumentar a curva de comprimento e tensão do músculo. Aumentando a curva de comprimento e tensão, se ele está mais alongado, ele tem menos capacidade, ele tem que percorrer um caminho maior para se contrair. Então, vai perder a potência, tá bom? Bom, continuando aqui. Esse jogador, ele já tem um encurtamento importante de isquiotibiais. Tranquilo? Primeira compensação que vai aparecer numa pubalgia. Segunda compensação. Estão vendo bem essa foto? Ele, além de ter, tá? Uma flexão já no joelho do pé de apoio, tá?
Todo mundo ouvindo? Me deem coraçõezinhos, me deem coisinhas. Corações, 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 para ver se tá tudo ok. Todo mundo tá vendo, ouvindo? Então, beleza, vamos tocando. Então, é a internet de vocês, galera. Bora lá. Esse jogador de futebol, ele já tem um segundo padrão de compensação. Tranquilo, gente? Então, para ele aumentar o ângulo dele de flexão de quadril, o que ele fez? Flexionou o joelho do chute e flexionou o joelho do pé de apoio. Boa noite, Fanny. Tranquilo? Segunda compensação que a gente tem que ficar bem esperto. É nessa fase que nós temos uma grande efetividade no nosso trabalho. Mais encurtamento de isquios tibiais naquela foto. Tranquilo? Aqui, terceira compensação. O que o atleta vai fazer? Ele vai muita flexão no seu pé de apoio, olha só, e retroversão da pelve. Para quê? Para que ele consiga aumentar a sua amplitude de flexão de quadril. Então, se ele rodar a pelve para trás, a perna sobe mais, obviamente. O membro superior vai subir mais, tá? Então, ele se utiliza já também de uma tensão dos quadrados lombares, tá? Quadrados lombares, beleza? Então, aqui a gente já tem um comprometimento de isquios tibiais encurtados e quadrados lombares tensos. Tranquilo? E aí, o que acontece? Essas fotos são de uma pesquisa, Auriene, de Leopold Bousquet, tá? Uma pesquisa na qual o jornal L'Equipe, um jornal francês de esporte, disponibilizou fotos, muitas fotos de vários atletas, para que ele pudesse fazer um estudo no padrão do movimento desses atletas antes que a pubalgia aparecesse, tá? Não sei se vocês sabem, mas Leopold Bousquet é um dos maiores especialistas do mundo em pubalgia, tá? Já trabalhou na seleção francesa, inclusive de rugby, tá? No qual os atletas também desenvolvem muito a pubalgia. Quem quiser que eu disponibilize as fotos para vocês, eu disponibilizo amanhã por e-mail para vocês. Deixa o e-mail aí, tá? Que eu disponibilizo e mando para vocês as fotos das compensações. Márcio, excelente. Não tem como pensar em flexores de quadril encurtados, em flexores de quadril atuando de forma errada, com retroversão púbica, com retroversão pélvica, sem pensarmos em ilho-psoas, certo? Tá amando, Elizabeth? Que bom. Compartilha aí, galera. Quem tá gostando, compartilha, tá? Então, não tem como a gente não pensar num músculo chamado ilho-psoas, certo? Então, a gente já tá atento pro quadrado lombar, pros isquios tibiais e pro ilho-psoas, certo? Bora lá. Último padrão de compensação do atleta. Aqui ele já vai estar em sofrimento total. Antes de eu mostrar essa foto, eu vou falar para vocês algumas questões, tá? Quando nós temos um atleta em que já está com uma pubalgia, com dor, tá? Ele já está com uma dor na virilha, por exemplo, tá? Ou ele já está com estiramentos frequentes de isquiotibial e adutor. Boa noite, Noemi, que saudade de você. Beijo grande pra você, pra sua mãe, querida, minha médica querida, minha dermato do coração. Doutora Noemi, hein? Dermato show. Então, quando o atleta tá nesse nível de sofrimento, o que acontece? O time vai e fortalece mais quem? Adutores.
né? E aí a gente vai lembrar que os adutores, eles trabalham na cadeia de abertura. E agora, acabou de rolar uma dúvida aí, perguntando dos glúteos, né? Quando ele trabalha junto à cadeia de abertura, o que vai acontecer? Ele vai abrir o ilíaco, boa noite minha prima querida, ele vai abrir o ilíaco gerado por excesso de tensão dos adutores, hiperativando também os glúteos, aumentando a lordose no atleta lombar, certo? Então aí nós temos a tríade fatal, né? Encurtamento de isquio, tensão de quadrado lombar e hiperlordose. Com músculos comprometidos, encurtamento de isquios tibiais, ilho-psoas, certo? E adutores. Sim, trabalhando na cadeia de abertura, Gabi. Por quê? Glúteo e... Peraí que agora me deu um tilt. Que a Gabi me chamou aqui. Cadeia de fechamento, né, Gabi? Não, fechamento não. Abertura mesmo, tá? Cadeia de abertura, Gabi. Aí o que acontece? O clube vai lá e fortalece mais os adutores. Fortalece mais os abdômenes. E esquecem dos isquios tibiais. Fortalecem mais os isquios tibiais, né? Biomecânica pura, Aline. Biomecânica é análise do movimento, né? Se a gente não analisar o movimento e ficar fechado dentro de um protocolo, a gente não vai conseguir tratar nada, tá? Biomecânica pura. Aqui o último grau de compensação de um atleta, tá? Ele não tem mais capacidade de utilizar a dissociação de cinturas, ok? Ele não é capaz mais disso. Ele só consegue fazer o chute, tá? Fechamento, então, galera. Fechamento. Então, aqui, ele não consegue mais fazer o chute de forma diagonal. Ele não consegue mais usar os adutores de forma eficiente para chutar. Ele não consegue mais usar ele não tem flexibilidade nos isquios, esse atleta já está em sofrimento. E ele usa da potência dos abdominais. Ele usa da potência dos abdominais. Ele fecha o tronco para conseguir elevar o quadril, levando o quadril para retroversão. Para que isso aconteça, ele precisa fazer um ponto fixo aqui em cima, tá? E esse ponto fixo vai rodar os ombros dele internamente. Esse atleta já vai estar gerando, Emiliane, um encurtamento da cadeia de flexão para aumentar a sua potência. Quando a gente fala de encurtamento da cadeia de flexão, é impossível não falar de uma pressão intraabdominal aumentada. Tranquilo? E aí, como se trata? Com mais abdominal, mais adutores, mais fortalecimento de isquios? Será? Né? A sacroiliaca vai estar sofrendo ali, tá? A sacroiliaca vai acompanhar, Anne-Marie, o ilíaco que se mexeu, o ilíaco que está pior, normalmente o que o atleta chuta, tá? A predominância dele de chute, tá bom? A articulação sacroiliaca vai estar sofrendo, todo o complexo pélvico já vai estar sofrendo. Mas normalmente as dores são mais irradiadas para a sínfise pública. Tranquilo? Tranquilo? Bom, o que nós vamos fazer então com esse atleta, gente? Primeiro, nós vamos fazer alguns testezinhos. Teste de flexão em pé. Vamos pedir para ele ficar em pé, à nossa frente, e tentar alcançar as mãos, os pés com as mãos, fazendo uma flexão de tronco. Ele vai... Sim, Carlos, no rugby, aliás, jogador de rugby tem muito, mas muita pubalgia mesmo, tá? Liberação miofascial é fundamental, Franciane, tem que ser feita, tá bom? Enfim,
como a gente vai, o que a gente vai observar nesse TFP? O atleta não vai conseguir chegar até os pés. Ele não tem flexibilidade de isquios. Então, ele não vai conseguir chegar até os pés. O que pode acontecer também? Ele vai chegar até os pés flexionando o joelho. Mais um indicativo de encurtamento de isquios. Ou ele vai chegar até os pés com flexão de joelho, e mantendo a lordose lombar, pela tensão dos quadrados lombares. Tranquilo? Então, ou seja, a curvatura fundamental do enrolamento do tronco, que deve ser um C profundo, quando chegar aqui, ele não vai, que seria a curva lombar deveria também estar cifosada. No caso desse atleta que tem a tensão no quadrado lombar devido à pubalgia, ele vai acontecer o quê? Essa cifose não vai ser gerada, ele vai manter a lordose, ou até uma zona de aplanamento. Ou ele vai fazer isso, vai manter a lordose lombar durante o TFP, ou ele vai... eu amo essa tatu também, Márcia. Ou ele vai ficar retificado nessa posição, indicando que ele tem um comprometimento de quadrado lombar junto dos isquios. Tranquilo? É fundamental também que a gente faça o TED, o TFD, tá? Que é o teste de flexão deitado. Ângulo tibio-társico ele vai aumentar, tá? Se ele flexionar o joelho, ângulo tibio-társico vai aumentar, vai agudizar profundamente, né? E aí a gente pode associar também um outro encurtamento, que seria o do tríceps, tá? Enfim, no TED o que a gente vai observar? A mesma coisa, a gente vai deitar o paciente, deitar o atleta e pedir que ele suba com as duas pernas, com os joelhos esticados, com os dois membros inferiores e chegue até 90 graus de quadril. Tranquilo? 90 graus de quadril. A partir daí, nós vamos observar o quê? Se ele chega a esses 90 graus de flexão de quadril com os joelhos flexionados, encurtamento de isquio de novo. Se ele chega tirando a lombar do chão, quadrado lombar, tá? E se as duas pernas chegam na mesma altura, ele pode chegar assim. Isso seria um indicativo num comprometimento assimétrico nessa pubalgia. Um encurtamento maior do quadrado lombar desse lado. Teste de grava, boa, Thay. Tá? Então, e aí, no último grau de compensação do quadrado lombar, o que a gente vai observar no TED? Que ele vai levar as pernas a 90 graus de flexão de quadril, ele vai tirar o quadril do chão, ele vai flexionar os joelhos e ele vai fazer o quê? Ele vai lateralizar, o tronco, jogando o quadril para um lado ou para o outro. Sendo indicativo, tá? Sendo indicativo de um quadrado lombar mais tenso de um lado. Olha o Thales, meu namorado, entrou na live, né, Thales? Quando uma perna chega primeiro, é indicativo de que é uma lesão assimétrica, Gabi, tá? Se um pé fica mais alto que o outro, é uma lesão assimétrica. Mais tensão de quadrado lombar do pé que está subindo. Tranquilo? Vem fazer, Cí, você vai ser super bem-vinda. Bom, nós vamos fazer também o teste do psoas. Tranquilo? Como a gente vai avaliar o psoas? Atleta deitado, ok? Decúbito dorsal. Para, Thales, você está me desconcentrando. Para. Depois a gente fala de amor. Agora é trabalho. Bom, como a gente testa o psoas? Psoas a gente testa da seguinte maneira. Atleta em decúbito dorsal. Vai puxar um dos membros em flexão, apertando ele no tronco,
e vamos observar como se comporta a perna oposta, tá? A perna oposta deve ficar sem flexionar. Se ela flexionar, indicativo de comprometimento do psoas, ok? Se ela flexionar fazendo, olha, prestem atenção nisso, porque o psoas é um músculo mágico. Prestem muita atenção nisso. Se ela flexionar, levando a coluna lombar para uma cifose, o psoas está trabalhando junto ao quadrado lombar. Tranquilo? Se a perna flexionar e levar a uma lordose lombar, tá? Este psoas está trabalhando junto à cadeia de flexão, aos abdominais. Isso é mais um indicativo pra gente de que cadeia está mais tensa. Se os retos estão mais tensos, devido à cadeia de flexão, ou se a cadeia de extensão está mais tensa devido à tensão dos quadrados lombares. Tranquilo? Não é à toa que jogadores de futebol desenvolvem o varo do esportista, né? O joelho do esportista, o varo clássico que a maioria dos jogadores de futebol profissional tem, né? Cadeia de fechamento, patela olhando para dentro e joelho hiperestendido pela tensão dos isquios. Tranquilo? Como nós vamos tratar, gente? A gente vai fazer também o teste dos adutores, tá bom? Teste dos adutores. Nós vamos pedir para ele sentar nos isquios, certo? E colocar os dois pés juntos. Quando ele estiver trabalhando junto com o quadrado lombar, Gabriel, saudade de você, querido. Nós vamos liberar o psoas e o quadrado lombar. Se ele estiver trabalhando junto à cadeia de flexão, nossa atenção maior será aos músculos abdominais e ao psoas. Sempre o psoas. Passou uma pergunta aí no começo da live falando do psoas, tá bom? Então, nós vamos colocar nosso atleta sentado com as duas plantas do pé juntas. E vamos solicitar que ele faça... Deixa eu vir mais para trás aqui. Aqui. E vamos solicitar que ele faça... Abaixe os dois adutores, sem perder o apoio do isquio, tá? Boa noite, Foz do Iguaçu, daqui a pouco eu tô por aí, viu? Aliás, muito obrigada, gratidão, turma cheia, muita inscrição para Foz chegando, muito obrigada. Então, indicativo, se as duas pernas não abaixarem e não chegarem até o chão, indicativo de uma tensão de adutores. Então, pensando aqui na nossa estratégia de tratamento. Primeiro, vamos liberar o psoas. Tranquilo? Vamos analisar se ele tá... Desculpa, gente, mas é uma gripe aqui, tá querendo me pegar. Mas não vai. Antes de liberar o psoas, a gente vai observar o quê? Se ele está junto à cadeia de extensão, com o quadrado lombar, ou se ele está junto da cadeia de flexão, junto ao reto. Tá? E aí nós vamos flexibilizar o reto e soltar o quadrado lombar e soltar o psoas. Se ele estiver trabalhando junto à cadeia de extensão, tá? Que é o mais comum em jogadores de futebol, tá, Gabriel? Por quê? Porque aqui tá quentinho, Cláudia. Apesar da gente estar no Polo Norte, você sabe, aqui em São Paulo tá demais. Por que é mais comum ele trabalhar junto com os quadrados lombares? Porque ele tá aí, a compensação, lembra que uma das compensações é levar a pelve em retro? Levar a pelve em retro, isquios. Isquios, mantendo a hiperlordose, quadrado lombar. Tranquilo? Então, aí nós vamos soltar o psoas e vamos também flexibilizar o quadrado lombar. Gi, beijo, eu sei que você também tá dodói, né, amiga? Boa recuperação aí pra você. A partir daí, nós vamos... Sim, a tensão muscular, a Larissa tá perguntando se pode ter limitação articular além da tensão. Normalmente, Larissa, é a tensão que
leva à limitação articular. Mas pode ser o contrário. 40% dos casos, lembra que eu falei que estão ligados a disfunções da própria conformação pélvica, tá? Então, ele pode ter um quadril intrusivo, um quadril extrusivo. Não vamos complicar muito a live para o povo não ficar doido, mas ele pode ter um comprometimento na mobilidade articular dele, no acetábulo, que vai gerar a tensão. Mas normalmente é o contrário, tá? A tensão muscular limita o movimento, tá bom? Limita a articulação, beleza? A gente solta manobras, pessoas com aquela manobra que eu ensinei. Sim, tem lives minhas ensinando a liberação do psoas, tá? A partir daí, a gente liberou o psoas, tranquilo? Nós liberamos o quadrado lombar com qualquer alongamento que a gente faz muito no Pilates. A gente pode usar muito o Barrel para fazer isso, né? Abrindo os quadrados lombares e as fibras oblíquas, tranquilo? E a flexibilização dos abdominais, que a gente pode fazer através dos swans, dives, que a gente também pode fazer no Barrel, que a gente pode fazer na bola, né? Que a gente pode fazer uma série de exercícios que a gente tem na gama do Pilates. E também não, tá? Fazer uma flexibilização boa de abdômen, tranquilo. A partir daí, nós vamos, olha só, relaxar os adutores. Nós precisamos alinhar esse ilíaco. Nesse momento, a gente vai observar os pontos do ilíaco, como estão as espinhas ilíacas, as cristas e as articulações sacroilíacas, que alguém comentou aí também no meio da live, tá? Se os ilíacos estão em torção, em anterioridade, em posterioridade, e nós vamos corrigir essas alterações em fechamento, já que o adutor faz parte da cadeia de fechamento, em abertura, e nós vamos alinhar esse ilíaco, que em 100% dos casos vai estar alterado. Consegue ver, Franciane, na minha timeline, tá? Tem liberação de pessoas aí, tá bom? Teste de Gillet também a gente pode estar fazendo. Galera, a partir daí, os abdominais, na verdade, eles não se encontram inibidos, eles encontram muito fortes. E o glúteo também. Por quê? Porque nós temos uma inativação dos adutores. Quem é o glúteo? Quem é o opositor do glúteo? O opositor do glúteo, do adutor, é o glúteo. Quem vai segurar essa tensão do glúteo, dos adutores? O glúteo. Tá? Respondi sua pergunta? Alinhamos os ilíacos. A partir do momento que a gente alinhou o ilíaco, o que a gente vai fazer? Também tem live de alinhar o ilíaco, também tem sim. Tem lá ilíacos, né? Tem como síndromes coxoartrose, é alguma coisa assim. É nessa live que eu falo sobre os ilíacos e o alinhamento. E também, gente, tem o meu blog, tá? No meu blog, entre no meu blog, janainacintas.com.br, no meu site. Curtam minha página no Insta, curtam minha página no Face, no Insta, tá sempre sendo abastecido, Conchita, beijo, tá sempre sendo abastecido de conteúdos. E esses conteúdos dos ilíacos, tá? E das correções dos ilíacos, tem tudo disponibilizado nos meus textos. Eu posso relaxar os adutores no Reformer. É um ótimo trabalho que a gente pode fazer, né? A gente coloca o pé do nosso aluno lá na ombreira do lado oposto, tá? Posiciona a mão dele na parte fixa do carrinho, tá? E aí empurra o carrinho para melhorar a tensão dos adutores. Lembrando, a gente está trabalhando com tensão, de forma dinâmica, Gabi.
Então, o que, que a gente vai conseguir? O que a gente vai fazer? Um alongamento dinâmico feito no relaxamento. Ai, Janaína, como é isso? Agora me ferrei. Posiciona o aluno no reformer, em qualquer posição de alongamento do adutor. Chega até a barreira motriz. Onde está essa barreira motriz? Aonde o seu atleta ou o seu aluno vai dizer o seguinte: aqui eu senti alongar. Volta um pouquinho. A gente não quer sofrimento. Tranquilo? A partir daí a gente começa a trabalhar com a respiração. Inspira. Crédito de relaxamento no carrinho. Expira. Ganha um pouquinho. Inspira. Crédito de relaxamento para os adutores. Expira. Ganha um pouquinho. Tá? A gente vai ficar uns 4, 5 ciclos respiratórios. A partir daí, nós tentamos ganhar a liberação dos músculos através do relaxamento. Deu para entender, galera? Se em algum momento o nosso paciente disser pra gente, alongou, a gente volta para a barreira motriz anterior. Significa que a gente passou do limite dele, tá? E aí a gente não tá mais fazendo um alongamento dinâmico feito dentro do relaxamento. Tranquilo, gente? Liberamos psoas, liberamos a tensão do adutor, liberamos o quadrado lombar com algumas sugestões que eu passei para vocês e alinhamos os ilíacos, tá? A partir daí, o que nós fazemos com esse atleta? Ele vai para a nossa aula de pilates para ganhar flexibilização. Relaxamos o reto também, bem lembrado, Patrícia. Se a pessoa estiver trabalhando junto à cadeia de flexão. A partir daí, nós vamos para a nossa aula de pilates. Com a formação do ser profundo e perfeito, sem fechar os flexores do quadril. Sempre pensando no relaxamento. Alongamento no relaxamento. E, para terminar o nosso trabalho de reabilitação, nós temos que relaxar quem? O grande vilão da pubalgia, né? Os isquios tibiais. Também colocamos o nosso atleta em qualquer posição de alongamento dos isquios e ganhamos comprimento muscular no relaxamento durante a respiração, sem sofrimento, sem ultrapassar a barreira motriz, sem nenhum tipo de parestesia, tá? Isso significa que a gente passou da barreira motriz. A gente volta um pouquinho e continua no nosso alongamento dinâmico, tá? A partir daí que a gente relaxou todos os músculos responsáveis por essa pubalgia, alinhou os ilíacos, partimos para a nossa aula de pilates. E aí nós vamos dar muita flexibilização. Yoga é ótimo também, tá? O duro é você colocar um atleta de futebol na yoga, mas se você conseguir, Cláudia, é bacana. A yoga é uma técnica excelente. E a partir daí, nós vamos dar muita flexibilidade muscular para esse atleta, mas também vamos dar muita mobilidade para esse atleta, sobretudo de tronco, tá? Cores muito tensos, pias muito aumentadas e perda de mobilidade de tronco. Perda de mobilidade de tronco. Alinha manualmente, Simone. Tem live minha falando disso também, tá bom? Perdeu mobilidade, perdeu função. Perdeu função de movimento. Perdeu gestual de movimento para o chute. Beleza? E por último, várias opções dos aparelhos, Simone. Você pode... Mês que vem sai meu curso de cadeias. É que eu não tenho nenhum aparelho de pilates aqui. Eu tô em casa e tô sem nenhum... Quando o paciente treme o membro durante o alinhamento ou alongamento, Nadine? Preciso entender melhor sua pergunta.
mês que vem, em agosto, sai o curso de cadeias musculares do Pilates. Cadeias musculares aplicadas ao método Pilates, tá? E avaliação, tá? Então, curso de cadeias musculares, mês que vem, online para vocês, tá bom? Vocês vão conseguir resolver torções de ilíaco sem colocar a mão no paciente de vocês, somente com exercícios dinâmicos do Pilates. Vocês vão conseguir desprogramar cadeias musculares com exercícios de Pilates. Atenção, educadores físicos, tá? Sem manobras manuais, tranquilo? Quem for da fisioterapia consegue fazer isso com as mãos. Os educadores físicos, esse curso foi preparado pensando em vocês, tranquilo? Para que vocês consigam tirar torções de ilíaco, destravar pacientes que chegam travados com o umbigo aqui do lado. Por quê? Porque o ilíaco está desalinhado, através simplesmente do Pilates ou de propostas de alongamentos, beleza? Galera, fechamos então o nosso tratamento de reabilitação da pubalgia. Tranquilo? A partir de então, nós faremos o trabalho de mobilidade. E se nós tivermos, tá? Se nós tivermos uma pia muito aumentada, então, Gabi, quando a Gabi tá falando que de vez em quando ela pega alguns ogros que tem muito encurtados e aí sentem parestesia logo na primeira barreira mecânica. Tem que ter paciência, fazer traços miofasciais, liberação miofascial antes, tá? E para tentar relaxar um pouco esse músculo, ok? E a partir daí não entrar em sofrimento nessa primeira barreira mecânica, beleza, Gabi? E a partir daí você segue relaxando. Então, galera, dúvidas sobre pubalgia. Estou aberta a dúvidas sobre pubalgia. Falei 1 hora. Ok, Carla, você pode usar. Quem é osteopata? Quem é osteopata? Quem é terapeuta manual? Consegue, né? Fazer esses relaxamentos, essas correções manualmente. Mas e os educadores físicos, né? Por isso que eu criei esse método através das cadeias para que os educadores físicos consigam fazer isso também. Beleza? Gente, dúvidas? Teve alguém que perguntou da minha live, falou que foi a primeira que viu. Eu agradeço. Muitos pacientes que têm pubalgia e assim, perguntou onde tem mais. Na minha timeline tem várias lives, eu faço uma por semana, tá bom? Passou uma pergunta aqui que eu não vi. Interessante, da Roberta. A Rô tá falando o seguinte: muitos pacientes que têm pubalgia e faceite. Por quê? Né? Eles estão aterrados no chão, lembra que eu falei? Encurtamento de isquiotibial, joelho semiflexionado, tensão de trícepsural, tá? A gente sabe hoje em dia que as faceites plantares estão muito mais ligadas a tensões dos gêmeos e gastrocnêmio e não como pensávamos anteriormente, as tensões do tibial anterior. Mas, gente, aí já estamos fugindo muito do assunto. Deixa eu só pedir aqui, Lário, o pessoal tá perguntando dos cursos. Dá pra você pegar pra mim a agenda de curso? Dúvidas, galera? Dúvidas. Já vou falar dos cursos. Quero dúvidas. Pubalgias. Ficou claro como tratar a pubalgia? Paciente que tem pia aumentada, galera. Aspiração visceral, hipopressiva. Beleza? Então, olha só. Em julho, essa semana estou em Campinas. Dia 29 e 30 estou em Brasília. Tá? Em Brasília, com curso de biomecânica. Em agosto, teve gente que perguntou de São Paulo, tá? Então, 3, 4 e 5,
Cadeias musculares do tronco em São Paulo. Turma quase lotada, não sei nem se tem mais vaga. A Jéssica perguntou hoje, sempre a Jéssica, né? Com os pequenos obturadores e os gêmeos superiores. Se eu posso passar mais uma live falando só sobre os obturadores internos e externos, tá? Que é classificado como rotador medial, porém, ele tem uma função muito mais mecânica, muito mais. Você ri, né, Jéssica? Você me ferra nas lives porque você foge completamente do assunto. Ele tem uma função muito mais de suspensão do trocânter, um amortecimento. Ele é quase um disco intervertebral, tá? Ele é um amortecedor do impacto fêmuro-acetabular, tá? Então, bora lá, continuando. Então, nós vamos flexibilizar. Colocamos o paciente em decúbito ventral, 90 graus de flexão de joelho. Rodamos internamente. Vamos esperando o relaxamento na respiração e rodamos internamente, esperando também o relaxamento dos obturadores e da musculatura interna, de rotação interna, e os rotadores externos do quadril. Fácil relaxar os obturadores. Ventosa, vale a pena, tá? Fazer antes, pra gente poder depois ter mais acesso a esse músculo. Então, continuando, galera. Em São Paulo, no dia 12 e 13, curso de biomecânica do Pilates, tá? No Rio de Janeiro, 19 e 20 de agosto, biomecânica do Pilates. 25, 26 e 27, em Porto Alegre, cadeias musculares do tronco, beleza? Turma quase lotada também. Setembro, turma lotada para Campos de Goytacazes, beijo para Campos de Goytacazes. Biomecânica do Pilates, 9 e 10 de setembro em Fortaleza, beleza? Até rimou, Fortaleza, beleza? Dia 16, minha sobrinha falou, aqui. É que eu sou muito engraçada, né, gente? 16 e 17 de setembro em Cascavel, biomecânica do Pilates. 22, 23 e 24, galera de São José do Rio Preto. Estarei aí. Cadeias musculares do tronco. A partir daí, em outubro, eu tenho Curitiba, Teresina, Belo Horizonte, Foz, Florianópolis com cadeias musculares do membro inferior, Itu, Mogi das Cruzes, Campos de Goytacazes de novo, uma segunda turma porque essa tá esgotada, Araxá, Porto Velho, a Priscila pôs umas senhas aqui que eu não sei o que é. Alguém sabe o que é MCZ? GYN? Eu tenho um curso lá. Bom, aí eu tenho Franca, Araçatuba, Contagem, Natal, mas aí é só o ano que vem, beleza? No meu site, tá? Vocês entram no meu site só 3 Ws, janainacintas.com.br. Lá vocês têm acesso a toda a minha agenda, tá? De cursos presencial, a todo o material e e-books disponibilizados para vocês baixarem gratuitamente, aos textos também. Goiânia, Giboa. Ginha é Goiânia. E MCG, alguém já sabe? Mogi das Cruzes. Não, MCZ. Não sei. Enfim, eu não sei geografia, né, gente? É muita coisa. Tá. Quando é Mogi? Estão perguntando. Só se for MCG. Não, em outubro ou agosto pra cima. Já vou ver pra vocês. Gente, no site tem tudo, beleza? 11 e 12 de novembro. 11 e 12 de novembro é Mogi, beleza? Gente, entre no meu site, Janaína Cintas. Britney não tá aqui. Britney tirou folga. Britney folga, revolta e vai embora e me deixa sozinha nas lives, né? Das 6 horas, acabou o expediente, Britney vai embora, gente. Pensa que é assim, não, né? Meus vídeos, Alessandra, estão aí disponíveis na minha timeline, beleza? Você é só ir deslizando, eu sei que tem muita postagem na minha timeline. Tem na minha página também,
Galera, curtam lá minha página, tem muita informação na página. É mais fácil vocês acharem a informação na página. Não sei se meu namorado tá aí ainda, não sei se o Thales sumiu, tá, Conchita? Bom, galera, gratidão para vocês. Deixem aí as dúvidas que vocês tiverem sobre a pubalgia, sobretudo em atletas de futebol. Mas não esqueçam que a pubalgia também afeta tenistas, golfistas, esgrimistas, lutadores, tranquilo, esquiadores, ou seja, todo o esporte que leva a muita atenção na sífise pública. Tranquilo? Quem quiser, quem preferir, deixar o e-mail aí e a cidade por qual está interessada, tá? Em qual curso, a gente também vai responder, tá bom? Obrigada, Carolzinha, obrigada, Kátia, obrigada, Ju, obrigada, Gabi, obrigada, Gra, vocês que arrasam, obrigada por todo o carinho. TT, Brasília, semana que vem, hein? É nóis! A gratidão é toda minha. E, enfim, é isso. Até Campinas. Muita gente eu sei que vai. Até o encontro de Campinas. Beijo grande para todos. Boa noite. Boa noite para todos. Adoro vocês. Beijo.